Meu nome é Pedro e esse é o Exalab. Eu quero começar esse projeto dizendo que, na verdade, ele já está mais adiantado do que o que a gente vai apresentar aqui hoje. O que acontece é que a gente se empolgou com a ideia e acabou fazendo o projeto, adiantando o projeto, sem documentar o que a gente estava fazendo. Como a gente não tem muito a manha com o YouTube, a gente se reuniu e resolveu apresentar, fazer um vídeo semanalmente. Com esse formato semanal, a gente consegue ir atualizando vocês conforme o projeto vai acontecendo e vocês conseguem participar do começo até o fim, da concepção do projeto até a sua testagem, e vocês conseguem também contribuir. A contribuição de vocês vai ser muito necessária. Vocês podem mandar ideias, dar dica para a gente. Veja que a gente não acha que nosso projeto é especial, ou melhor, de alguma forma. A gente sabe que na internet tem muita gente boa fazendo projetos bacanas, é, até melhores que os nossos. Antes de começar o vídeo de fato, eu vou dizer para vocês que eu não vou entrar em muita tecnicidade. Eu vou dizer para vocês como eu concebi cada peça, como e por que eu tomei cada decisão, e eu vou informar para vocês, em riqueza de detalhes, como é que aconteceu o processo. Mas o que é o projeto? Ao longo dos próximos meses ou anos, nós vamos construir um robô a partir do zero. O robô provavelmente vai ser humanoide, e a gente sabe que ele vai ter braços e provavelmente rodas no lugar das pernas. Veja que construção de perna é uma coisa muito complicada e isso poderia levar muito tempo para ser feito. Mas isso tudo também pode mudar. A gente pode, numa versão futura, colocar as pernas ou fazer qualquer mudança que vocês sugiram. Inicialmente, construirei a versão mais básica e barata do robô. É necessário que a gente construa ele no menor tempo e custo possíveis. E é por isso que eu colocarei roda no lugar das pernas. Todas as peças serão feitas na impressora 3D e, quando necessário, vamos utilizar outros tipos de materiais, provavelmente estruturais. Eu farei esse projeto em partes. Inicialmente, eu vou determinar quais tecnologias eu vou utilizar. Eu vou observar nessas tecnologias a facilidade de fabricação, a disponibilidade, o custo e se essa tecnologia atende ao projeto. Uma vez determinadas quais tecnologias vamos utilizar, eu vou partir para a etapa de projeto, depois para a sua execução e, ao final da execução, nós vamos avaliar para ver se conseguimos chegar no resultado que queríamos e se aquilo está atendendo ao projeto. Uma vez passado por isso, seguiremos para a próxima etapa. Faremos a montagem e uma série de testes no robô a fim de determinar os limites da tecnologia e dos métodos que a gente utilizou. Essa versão se chamará Mark I. Após a finalização do Mark I, discutiremos com a comunidade quais mudanças deverão ser feitas e como fazer essas mudanças. Vale a pena dizer que o futuro do projeto está completamente aberto. Qualquer ideia, por mais absurda que possa parecer, se economicamente viável, pode vir a se tornar parte do projeto. O limite é a própria imaginação. E uma vez determinadas quais mudanças serão feitas, a gente vai partir para o Mark II, conservando o Mark I. E como é que eu vou começar esse projeto? Eu vou começar ele pelo braço. Essa é a única coisa que eu tenho certeza que fará parte do robô. É através do braço que ele interage com o meio ambiente, se expressando ou manipulando objetos. Mas isso tudo está aberto a mudanças. A gente pode ter um braço, pode ter dois braços, pode ter três braços, ou até trocar os braços por outras coisas. O braço tem um bom nível de dificuldade e ele dá muita personalidade ao robô. Então é natural que a gente comece um projeto desse tipo por essa parte. Além disso, a gente não vai construir nenhum tipo de mão ou manipulador inicialmente, mas o braço deverá imitar a capacidade de um braço humano. Para se projetar um braço, é necessário que a gente tenha algum conhecimento da anatomia e da cinesiologia, ou seja, do movimento do corpo. Então nasce a necessidade da gente projetar algum tipo de manequim, que vai ser um análogo de um braço, para que a gente possa fazer esse estudo. É necessário que nessa etapa os eixos, as juntas desse braço, sejam mais parecidas possíveis com as que vão para o robô. Dessa forma, a gente vai poupar muito problema e retrabalho no futuro. É importante dizer que, mesmo com toda essa cautela, é possível que aconteça falhas, retrabalho, ou até mesmo jogar tudo no lixo e recomeçar do zero. O que eu devo fazer é, na fase de estudo e de projeto, observar bem para que esse tipo de perda não aconteça. Então, para a composição das juntas, a gente tem o punho. O punho a gente não vai fazer porque ele faz parte da mão, certo? Agora, a rotação da mão a gente vai fazer, a gente vai colocar ela no antebraço, certo? A gente tem a elevação do antebraço e no ombro a gente tem um conjunto de três juntas. A gente tem um movimento,
a gente tem um outro movimento e a gente tem aqui a rotação do braço todo. Então você vê que o movimento do ombro é muito mais complexo. Na verdade, a gente vai ter uma composição de 3 juntas para o ombro. A gente vai fazer esse movimento e o movimento da rotação. Então a gente vai transformar o ombro num sistema de coordenada esférica. Veja que a maioria dos robôs que você vai ver por aí, ele tem primeiro uma junta de rotação aqui. A gente não vai fazer isso, a gente vai fazer esse movimento e esse para compor a movimentação do ombro. É um pouco diferente, mas a gente gosta de fazer tudo diferente. Pessoal, eu estou gravando dessa forma, eu vou fazer dessa forma porque o pessoal falou que eu devia fazer com tablet, o desenho vai parecer um pouco mais tecnológico, mas como a gente não conseguiu o tablet, vai ser na moda antiga. Na fase de pesquisas, eu observei que a maioria dos robôs que a gente vê agora aí na internet, eles vão ter essa composição aqui do ombro. Certo? A gente vai ter a, a clavícula, a gente vai ter aqui 3 eixos de rotação do ombro, os 3 eixos que fazem o movimento do ombro, cotovelo, rotação da mão e aqui embaixo a própria mão. Esse primeiro eixo aqui, ele vai fazer um movimento pendular. Ele vai fazer com que o braço pendule essa primeira junta. A segunda junta é a de elevação do braço e essa terceira aqui é de rotação do braço. Aqui a gente tem a elevação do antebraço e a rotação da mão. Essa aqui é a composição que a gente vê na maioria dos robôs, mas a gente não vai utilizar ela. Eu vou propor uma pequena diferença em relação a essa junta aqui, a primeira. Um dos motivos é que o movimento vai ficar mais fluido, alguns tipos de movimento vão ficar mais fluidos, mas ele também, a diferença é que quando ele perde esse movimento pendular, o movimento de como se estivesse andando, o braço balançando ao lado do corpo quando você está andando, vai ser mais complicado de fazer. Mas como a gente não pretende fazer as pernas, então eu acho que não vai ter problema. A gente vai ter a mesma composição de 3 eixos no ombro, cotovelo, rotação do braço, rotação da mão e a própria mão aqui. A diferença é que, ao invés do movimento pendular, a gente vai ter um movimento aqui em outro sentido. Aqui vai ser a elevação do braço, rotação do braço, elevação do antebraço e a rotação da mão. Você vendo aqui de cima, essa primeira junta, uma vista de cima, a gente tem esse movimento assim, nesse sentido. Você vendo aqui uma vista frontal dessa primeira junta, primeira e segunda junta. Aqui a segunda junta, a elevação do braço. Então a gente tem essa primeira junta aqui, esse movimento visto de cima, e a segunda aqui a elevação do braço. Isso aqui, esse conjunto aqui vai formar um sistema de coordenada esférica nessas duas primeiras juntas. E aqui, essas 3 aqui compõem o movimento do ombro. A gente vai utilizar esse modelo. Eu vou fazer agora as peças no 3D, já implementando as ideias que a gente concebeu lá com a parte do desenho. Esse processo aqui ele é pensado anteriormente, tá? Não consigo colocar isso no vídeo, mas tem um processo de raciocínio para trazer aquilo que a gente desenhou para a realidade, certo? Com essa visualização 3D, a montagem fica muito melhor para a gente poder ter uma ideia de como é que vai ficar o aspecto final, se vai de fato servir para o que a gente quer, se vai ser eficaz. Estou fazendo aí a primeira peça do ombro. Eu não vou mostrar o processo de todas as peças, não. Ao final eu mostro somente a montagem. São peças simples de fazer, nada muito complicado não. Aí nesse momento eu cometi um erro, não, esse furo aí não existe. Eu acho que eu estava meio desatento, mas eu vou
Eu deleto ele e aí a peça está finalizada. Aí vai para montagem e depois para impressão. Bem, uma vez feito todas as peças, já feita também a montagem, a gente vai fazer uma avaliação, o aspecto final de como é que vai ficar o braço. A partir daqui, mandar para a impressora. A gente tem aí todos os eixos já que compõem o braço, os 5 eixos, os 5 graus de liberdade. A gente está vendo agora aí o cotovelo, o eixo de rotação da mão, no detalhe aí as 3 juntas que compõem o ombro. O software de vez em quando dá uma bugada, mas não tem problema, a gente consegue avaliar se vai atender o que a gente quer. E a gente pode prosseguir com esse modelo. Lembrando então que a gente vai ter 5 eixos, 5 graus de liberdade, a gente não vai fazer a mão. E eu vou começar a montagem pelo ombro, que é a parte mais complicada. Agora vocês estão acompanhando aí, esse eixo aí é o que faz a rotação do braço. Ele participa da composição do ombro também. A gente tem esse parafuso que segura as duas partes do eixo. Esse aí serve para dar sustentação do movimento. Esse parafuso ele tem a serventia de segurar o movimento no lugar. Apertando ali eu aumento o atrito no eixo e eu consigo manter uma posição fixa. Isso aí vai servir para a gente poder estudar o movimento de uma forma melhor. Agora eu estou vindo para o primeiro eixo do ombro e essa peça cinza ela também participa do segundo eixo. Na verdade, esses 3 eixos aí, ele no ombro de verdade, os 3 estão num lugar somente. Os 3 estão juntos fazendo a movimentação. A gente não consegue reproduzir isso de uma forma fiel, de uma forma prática, com peça rígida. Você está vendo que o ombro consegue fazer todos os movimentos de uma forma bem fluida, confiável. Agora eu vou partir para o eixo do cotovelo e que faz a rotação da mão. A peça é semelhante à rotação do braço. Eu tenho essas duas peças que elas ficam ligadas através de um parafuso, sustentando o eixo. Eu vou ter de novo esse parafuso que ele trava o eixo de rotação para manter uma posição fixa. Observe que todos esses elementos de sustentação, que seria equivalente ao osso, eu fiz com perfil de alumínio. É muito mais prático. E agora você tem o aspecto final da montagem, só faltando colocar a mão. A gente tem um eixo que rotaciona a mão. Esse aí está o aspecto final do braço. E aqui está a versão final do nosso manequim. Como eu havia dito, essa aqui é a junta de rotação da mão, a elevação do antebraço, e aqui a gente tem a composição das 3 juntas do ombro. A gente tem a rotação do braço, esse movimento e a elevação do braço. Observe que ele consegue imitar com a mesma capacidade o movimento de um braço humano. Esse modelo aqui, ele tem um problema que ele vai dificultar a marcha, o movimento da marcha, o movimento que a gente faz com o braço quando a gente está caminhando. Mas como a gente não pretende colocar pernas no robô e sim rodas, eu creio que isso não vai ser um grande problema. E apesar disso, ele consegue imitar com uma certa fluidez os movimentos de um braço humano. Então a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Lembrando que a gente vai fazer semanalmente, mas eu não sei se a gente vai conseguir.
Então, se você gostou, se inscreva, curta o vídeo e até a próxima.